A gente fez o nosso script de cadastro de usuários, só que ele tem um problema muito grave. É que a senha está sendo gravada conforme texto. Isso não pode ser feito. Se você faz isso no site e a pessoa consegue ter acesso ao banco de dados, ela consegue ter o login e a senha de todos os seus usuários. E infelizmente muitos usuários utilizam a mesma senha em diversos sites. Eu já tive acesso a um banco de dados de mais de 5.000 usuários. E eu pego aqui o e-mail e a senha e logo lá no webmail, e eu fiz esse teste aí em uns 5, 6 usuários e praticamente todos eles eu consegui logar no e-mail. Então você não pode ter acesso à senha do usuário. Eu tenho que encriptar a senha de uma maneira que eu não consiga. A pessoa que está vendo o banco de dados, ela não vai conseguir saber qual é a senha do usuário. E você pode identificar muito bem um site que tem essa segurança recuperando a sua senha. Se você, quando pedir para recuperar a senha, ele te enviar a sua senha, é porque a sua senha está gravada no banco de dados, texto puro. Se ele pedir para gerar uma nova senha ou gerar uma nova senha para você, é porque a sua senha está de forma segura lá no banco de dados. A maneira de eu fazer isso, de fazer a senha ser gravada num banco de dados de uma maneira um pouco mais segura, é usando a função, vou botar aqui a variável aqui, senha codificada, usando a função MD5, e eu vou passar a senha codificada para o banco de dados e cadastrar mais um usuário. No caso eu vou botar o mesmo login, que é outro problema do nosso cadastro de usuários, que ele está aceitando um login duplicado. Vamos resolver isso. E ele não está aceitando. Tá aqui, ó. O login tá marcado como unique. Só que ele não tá dando erro. Temos que arrumar isso de qualquer jeito. Então vamos botar aqui o login. Vamos botar André 1. André. Agora deve ter ido. Perfeito. Então você vê aqui que minha senha agora é um monte de caracteres aqui. Só que esse MD5 não é muito seguro. Se eu for aqui no Google e botar aqui MD5, opa, já está até na sugestão, MD5 Decrypt, tem diversos sites. Só escolher qual que você quer. Decrypt André. Então você vê que ele não está muito seguro. O que eu posso fazer para aumentar essa segurança é concatenar a minha senha com alguma coisa. Pronto, tá vendo? Botei uma frase qualquer, cadastrar mais um usuário, aí vai ser o André 2, e você vê que eu tenho a mesma quantidade de caracteres. O MD5 ele nunca vai variar a quantidade de caracteres, tá? E essa codificação aqui agora, esse site não consegue me dar. Você vê que ele está procurando e não vai me dar a decodificação. Só que o MD5 ele não é uma codificação muito segura mesmo assim. Agora eu consigo fazer com que uma pessoa que tem apenas o conhecimento de Google não consiga saber a senha do meu usuário.
Mas se ele tiver conhecimento, em menos de um dia ele consegue quebrar aquela senha. Tá certo que você já aumentou muito a segurança. Você botar em MD5 com uma frase secreta junto com uma senha, a senha do seu usuário já está muito segura, muito segura. É a mesma coisa você parar um carro na rua e botar uma tranca no teu carro. Então, se você botar uma tranca no teu carro, os outros ficaram muito mais interessantes que o seu. Só que a gente pode botar uma tranca no carro e um cachorro bem grande lá dentro, bem raivoso, um Rottweiler lá dentro. E não é tão difícil assim. Se eu entrar lá no nosso amigo php.net e ver a função MD5, tá? Que é uma coisa que eu recomendo para sempre quando você estiver aprendendo uma função nova no PHP, acessar o php.net. E aqui embaixo eu tenho as funções similares. E uma função similar do MD5 é o hash. O hash, ele é uma função... O MD5 ele encripta no algoritmo MD5. O hash ele permite você encriptar o código em diversos algoritmos. Tá? Incluindo, no caso aqui... tem diversos. Esse aqui é inclusive um comentário de um usuário. E ele botou aqui vários que o Drupal, o PHP dá suporte. E o que a gente quer exatamente é o SHA-2. Esse aqui é o SHA-1. E o SHA-2 também é o SHA-512. Esse carinha aqui. É uma codificação que vai demorar muito mais para ser feita. Ele botou até aqui em milissegundos. Então você vê que o MD5 ele demora 6890 e o SHA é 45655. Então mas é rápido, tá? É só se você for fazer muita coisa, né? Então eu vou botar aqui o hash. Então SHA-512, a minha frase secreta e a senha. O hash ele espera dois parâmetros, um obrigatório, que é o algoritmo, string o algoritmo, e o segundo obrigatório, que é o valor que você tem que codificar. E estamos funcionando. Agora o André 3. Você vê que o PHP ele não consegue nem mostrar o dado total. Eu vou colar ele aqui, tá? Você vê que não tem SHA-2 nas opções, tem o SHA-1 e os outros aqui, que são exatamente encriptações mais simples. E só para vocês terem uma ideia da diferença do algoritmo de um para o outro, você vê pelo tamanho de caracteres que ele gera, tá? O SHA-2 ele demora mais ou menos um ano para poder quebrar esse algoritmo. Então aí sua senha está verdadeiramente segura. E aí algumas pessoas podem estar se perguntando até agora: pô, mas se eu não tenho acesso à senha, como que eu faço para o usuário se logar? E aí é bastante simples. O usuário sabe a senha. Então basta que no formulário de login eu faça o mesmo processo de encriptação que eu fiz na hora de cadastrar. Assim eu tenho o mesmo hash, vai gerar o mesmo código, e aí eu comparo os códigos. E aí é o processo de cadastro de usuários com login de forma segura. Então eu tenho aqui minha frase secreta. Vamos até criar uma variável chamada frase secreta. Com esse código. E a senha codificada utilizando o hash, o SHA-512 junto com a frase secreta e a senha. Essa senha agora está segura.
No próximo vídeo vamos fazer o login ser único de verdade, ou seja, ele não está deixando de ser cadastrado lá no banco de dados, mas vamos fazer dar a mensagem aqui para o usuário.